Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a interpretação dos sonhos na abordagem junguiana, que é a abordagem que eu sigo. Podemos perguntar primeiramente qual que seria a importância do sonhar. Atualmente a ciência ela já sabe que o dormir é uma das coisas mais importantes que nós temos. É uma necessidade vital as horas de sono. Podemos passar muitos dias, muitas semanas sem comer e até mesmo sem tomar água, porém dormir é uma necessidade psicológica fundamental, fisiológica, e que a ciência na realidade não sabe até mesmo o porquê disso. Somente sabe que se nós ficarmos sem o sono, sem essa reciclagem nossa onírica, a pessoa pode com o tempo ter delírios, pode alucinar e por fim levar à morte. Então essa substância produzida pelo sono, a melatonina, hoje tem sido estudado muito pelas ciências médicas e temos encontrado várias relações com o metabolismo, com o nosso crescimento e com o nosso sistema imunológico, inclusive, mostrando como o sono é algo vital ao ser humano. Bom, então eu estou falando aqui do aspecto fisiológico do dormir, da importância disso, e quando nós dormimos nós então sonhamos. Mas será que esses sonhos, eles realmente têm alguma importância, têm algum significado, algo de útil para a nossa vida, para a nossa vigília? Isso tem sido uma pergunta, na verdade, muito antiga, apesar que quando nós vamos falar sobre interpretação dos sonhos, ou vamos estudar sobre interpretação dos sonhos, uma pessoa de referência tenha sido Freud, mas a realidade é que a interpretação dos sonhos sempre esteve presente na humanidade, na filosofia, nas religiões, nas culturas antigas. Então nós vamos encontrar livros sobre interpretação de sonhos na China, no Egito, na Babilônia, na Suméria, na Índia. Então todas as tradições clássicas elas se importavam com sonhos. Elas também buscavam significado para aquelas imagens. E tem várias teorias a respeito das interpretações dos sonhos dos antigos. E foi na Grécia, com Artemidoro, que nós tivemos uma compilação de mais de 16 livros, né, mostrando que vários autores se importavam com a interpretação dos sonhos na antiguidade. Esse livro, então, de Artemidoro, ele é uma referência sobre interpretações dos sonhos. Inclusive, muitas coisas que lá são ditas, nós vamos encontrar depois em Freud. Tá? Freud não começou do zero, Freud buscou nas tradições aquilo que já haviam sido colocadas. Bom, então falando de Freud, no momento em que as tradições gregas e romanas elas desaparecem, nós vemos aí uma Idade Média, todas essas tradições elas são esquecidas, muitas delas queimadas. Então nós temos aí o advento do positivismo e com ela a psicanálise futuramente, e com a psicanálise nós temos então a ideia de uma dimensão do homem que foi denominado de inconsciente, tá? Então eu não vou falar aqui sobre as teorias do inconsciente porque iria dominar totalmente o nosso tempo, tá? Mas o inconsciente é uma dimensão nossa psicológica a qual ficam as nossas memórias desde o início da nossa vida, e somente que essas memórias, essa dimensão nossa psicológica, de alguma forma ela influencia no nosso consciente. Então o inconsciente ele não é passivo, ele não é uma dimensão de uma memória que apenas fica escondida e não age. Não, ele interage, ele age com o nosso inconsciente. Tá? E uma das formas do inconsciente estar falando conosco é através dos sonhos.
Então, no momento em que Freud, Jung, Charcot, Breuer, vários pesquisadores, não apenas Freud, né, mas vários psiquiatras, vários investigadores da mente humana naquela época estavam estudando sobre o inconsciente, e eles foram ver como que nós podemos acessar esse inconsciente, já que tem muitas patologias físicas, inclusive, que são advindas do inconsciente. Então eles começaram com a hipnose, mas ao longo do tempo eles perceberam que a hipnose ela não conseguia acessar completamente o inconsciente, porque a hipnose deixava resquício de consciência. Então eles perceberam que os sonhos seriam então uma forma mais legítima de acessar ao inconsciente. Nós não produzimos nossos sonhos, né? Os sonhos eles são totalmente naturais. As imagens que aparecem nos sonhos, muitas vezes nós podemos não entender absolutamente nada, ou podemos ter vergonha daquilo que nós sonhamos. Enfim, é algo que não tem nenhuma participação da consciência na produção dos sonhos. Então eles perceberam que os sonhos são as imagens mais legítimas, mais próximas das imagens do inconsciente, porque elas são naturais no inconsciente. Bom, sabendo disso, então nós precisamos agora saber como interpretar essas imagens, esses sonhos, né? E Freud, quando ele começa a interpretar os sonhos, ele escreve 2 livros sobre interpretações dos sonhos. Ele vai utilizar algo muito similar ao que os antigos faziam, que é essa relação causalística ou causal na interpretação dos sonhos. Tá? Então você sonha com uma coisa e essa coisa que você sonhou, ela representa algo, ela é fechado. Então você sonhou que perdeu os dentes, então isso é morte na família, morte de alguém. Então, só que Freud ele fazia essa relação causal fechada dentro da teoria dele da psicanálise, a qual se falava muito na libido, na questão da sexualidade. Então, por exemplo, a pessoa sonhou que está colocando uma chave na fechadura. Então, para Freud, isso tinha todo um conteúdo sexual envolvido nessa interpretação, né, da chave com a fechadura. Né? Jung, que foi uma das pessoas que acompanhou Freud no início, mas depois eles romperam, não vai adotar essa abordagem causal, mas sim uma abordagem finalista. Qual que é a diferença da abordagem causal para a finalista? A causal, como eu já disse, você sonha com algo, esse algo representa tal coisa. Por exemplo, os dicionários de símbolos, eles trabalham dessa forma. Você sonha com isso e isso vai representar aquilo. E Jung já não segue essa linha, porque ele acha que, ele considerou que a posição da pessoa ela é importante. O que a chave representa para a pessoa? Né? Se eu sonhei com o tigre, se eu sonhei com uma flecha, se eu sonhei com um animal, o que essa flecha, esse animal representa para mim? Tá? Então, na abordagem finalista, nós vamos ampliar, nós vamos saber qual que é o significado da pessoa e o que a pessoa sente quando ela está tendo aquele sonho. Então, ela não fica numa interpretação fechada, ela vai abrir isso para aquela percepção individual da pessoa, tá? E aí depois ele até pode buscar símbolos mitológicos ou símbolos arquetípicos dos objetos ou das pessoas ou dos animais que apareceram nos sonhos, mas fundamentalmente é aquilo que a pessoa, o lado da pessoa, né? E de maneira que não vai deixar isso aí fechado. Então, quando nós estamos falando de interpretação de sonhos, nós estamos falando do simbolismo dos sonhos, ou seja, os sonhos são simbólicos, tá? E no momento que nós falamos em símbolos, nós temos que entender o que é um símbolo, tá? O símbolo, a palavra símbolo, vem lá do grego, que é symbolon, que significa a união de duas metades. O símbolo na Grécia, na verdade, eram
eram uma moeda que se quebrou e que ficou em duas partes, tá? E depois você juntava essas duas moedas em uma única, novamente, né? De maneira que se tornasse una novamente. Então, o símbolo é uma junção de uma dimensão superior com uma dimensão inferior. Então, eu tenho um símbolo, eu tenho uma imagem que me representa uma ideia. Por exemplo, a cruz é um símbolo. Então, cada pessoa que olha para a cruz vai ter um sentimento diferente. Então, a cruz para o cristão é algo, mas a cruz já para um budista já pode ser uma outra coisa, e assim por diante. Então, essa relação interna que a pessoa tem com relação ao símbolo, ela é pessoal, apesar que o símbolo ele provoca estados, ele provoca emoções, ele desperta ideias, certo? Então, no sonho nós temos que saber o que estava sendo despertado naquele momento. E então a gente começa a caminhar pela trilha de uma interpretação de sonhos. Bom, eu dei um workshop recentemente sobre interpretação de sonhos, né? E eu falava assim, quando nós temos um sonho, o primeiro passo é a gente entender a natureza dos sonhos. Então, a natureza dos sonhos vai nos dar a moldura do sonho. Ele não vai preencher o sonho, não vai te dar ainda o significado do sonho, mas ele já vai te dar a moldura. Você já vai saber o que aquele sonho está nos querendo dizer. Então, nós temos 4 tipos, ou 4 naturezas de sonhos. Tá? Então, quando nós sonhamos, nós podemos saber, esse sonho ele é de natureza diagnóstica, ele é de natureza prognóstica, ele é de natureza compensatória, ou ele é um sonho luminoso. Se eu consigo classificar já o sonho nessas 4 naturezas, eu já começo a, vamos dizer assim, a caminhar para o coração da interpretação dos sonhos. E o que é cada uma dessas? Eu vou falar bem rapidamente, porque isso são conteúdos de um curso que eu dou de mais de 3 horas, né? Mas vamos lá, um sonho de natureza diagnóstica, como o nome está dizendo, é um sonho que está te dizendo aquilo que você está vivendo, ele está te diagnosticando, ele está mostrando aonde está a sua consciência. Então, muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar, então a gente precisa de um espelho, nós precisamos de alguém de fora para nos dizer o que está acontecendo com a gente. Então, o inconsciente, algumas vezes, pode nos mostrar como nós estamos, aonde a nossa consciência está, o que nós estamos vivendo nesse nosso estágio de vida. A outra natureza seria prognóstica. Então, o sonho ele nos dá caminhos, ele nos dá soluções, ele nos mostra as alternativas e muitas vezes as respostas daquilo que nós estamos buscando. Muitas experiências ou muitas respostas que cientistas estavam há anos pesquisando e essas respostas chegaram por sonhos. Então, vocês devem já conhecer algumas delas, né? É bastante divulgado, bastante conhecido isso, o carbono, né? As moléculas, né? Quando a pessoa sonhou com o Ouroboros, a serpente mordendo a própria cauda, e dali ele fez as ligações, né? Do carbono que nós conhecemos até hoje. A tabela periódica também chegou através de sonhos. Enfim, esses sonhos eles são prognósticos, eles mostram caminhos, eles dão respostas, né? Tem algo que nos incomoda muito e eu não sei como resolver isso. O sonho nos mostra soluções. A de natureza compensatória, ela talvez seja um dos sonhos mais comuns, tá? A grande maioria dos nossos sonhos são de natureza compensatórias. E o que é um sonho de natureza compensatória? Tudo aquilo que nós não realizamos na vigília, nós realizamos nos sonhos. Então, um sonho compensatório, ele traz alívio psicológico. Ele faz com que a pessoa ela acorda realizada, ela acorda com menos tensão psíquica. Então, essa seria uma das formas que o sonho faz de nos revigorar novamente. Vamos supor que eu gostaria muito de estar com uma pessoa, só que
não posso estar com essa pessoa por qualquer motivo, ou porque ela morreu, ou porque ela está do outro lado do planeta, ou porque, enfim, uma pessoa que eu gosto e ela está levando a vida e não quer mais me ver, por exemplo. Então eu vou sonhar com essa pessoa. Muitas vezes eu posso sonhar com uma outra pessoa, que não é a pessoa, mas é ela, né, do ponto de vista energético e emocional. Então aquilo me traz um alívio. Eu acordo e digo, puxa vida, foi bom. Né? Então todo o sonho que nós acordamos realizando algo que nós desejamos, eu gostaria muito de estar trabalhando em tal lugar. Eu sonho trabalhando em tal lugar e eu acordo dizendo, puxa, foi bom, eu estava lá. Né? Então isso é um sonho de natureza compensatória. Então isso já ajuda a interpretar sonhos. No momento que você sabe se ele é diagnóstico, prognóstico, compensatório, isso já está te dando a moldura do sonho. E por fim, os sonhos luminosos são sonhos de natureza mais arquetípicas, são sonhos onde que as pessoas têm imagens muito, como é que vamos colocar, religiosas, uma pessoa que sonha com Jesus Cristo, se for o caso, né? Sonha com Buda, ou se for um índio, vai sonhar com alguma dimensão especial para eles. Então, esses sonhos eles são mais incomuns. Normalmente nós temos pouco desses sonhos ao longo da vida, mas são sonhos muito impactantes. Tá? São sonhos que a gente guarda realmente porque eles possuem uma carga emocional muito forte, porque estão muito próximos do nosso self. Eles são sonhos que nós nos aproximamos muito do nosso ser. Bom, então, numa interpretação de sonhos, tem algumas coisas que são muito importantes, tá? Já falamos aqui que o sonho ele não pode, a gente não pode deixar ele fechado, né? Não pode chegar a dizer isso é tal coisa. Então, quando a gente vê até em alguns grupos as pessoas falando sonhei com tal coisa, e falam tal coisa é tal coisa. Não conhece a pessoa, nunca viu, não sabe como é que está o consciente dela. Enfim, são interpretações bem assim no escuro. Né? Eu mesmo não me arrisco a fazer qualquer tipo de interpretação sem conhecer muito bem a pessoa antes. Outro erro também é nós mesmos interpretarmos nossos sonhos. Tá? Em geral, é bom a gente mostrar para outra pessoa o nosso sonho. Por que isso? Porque os sonhos nos mostram aquilo que nós não estamos enxergando. Tá? Os sonhos, normalmente, eles apontam o nosso ponto cego. Aquilo que a consciência não está alcançando. Ele quer nos mostrar algo que a gente não está vendo. Então, e muitas vezes as outras pessoas estão vendo aquilo que a gente não quer ver. É um processo natural nosso de não querer enxergar, não é que não queira, né, que a gente não consiga enxergar a nós mesmos. Então os sonhos nos mostram, e quando nós mostramos para outra pessoa, a pessoa vai dizer, é tal coisa. Mas essa interpretação, na verdade, era uma construção, tá? Onde que a pessoa ela também tem que dizer, é isso. Certo? Então, quando nós temos um sonho, o sonho ele é como uma história. Ele vai ter início, um meio e um fim. Tá? Imagine que o sonho é como um filme. E esse filme ele tem um enredo. Então, quando eu interpreto um sonho, eu analiso com muitos detalhes, eu faço uma lista de todas as coisas. Uma pessoa chega e fala, eu sei que eu estava andando de carro e estava no banco de trás do carro, e o carro estava sendo conduzido por si mesmo. Né? Ok, aí a pessoa vai e me joga assim, eu falo, não, calma aí, como que esse sonho começou? Como é que era esse carro? Para onde é que você estava indo? Como é que você se sentiu dentro do carro? Então, as minúcias, os detalhes, é muito importante. Se eu sonho com água, como é que estava essa água? Essa água estava cristalina, essa água era uma água corrente, era uma água turbulenta, era uma água suja, uma água parada. Tudo isso são criações do nosso inconsciente e que todos os mínimos detalhes eles foram muito bem colocados, foram muito bem construídos. Então a gente não pode passar batido na interpretação de sonhos. Então, dentro de uma história, de um sonho, do início, do meio e do fim, a parte mais importante é o fim. É como o filme. Né? A gente sempre pergunta como é que o filme terminou. Certo?
O filme terminou de que maneira? O filme terminou assim. Aí, ali está a moral da história. Né? No fim está a mensagem do filme. E no fim está a mensagem do sonho. Ele está nos querendo mostrar aquilo que nós somos, ou para que ele veio, né? E principalmente como nós nos sentimos nesse final, ou como que nós interpretamos esse final, como que nós reagimos a esse final do sonho. Então, uma interpretação de sonho tem muitas minúcias, muitos detalhes, é uma coisa muito rica e, enfim, uma pessoa que quer interpretar sonhos, ela precisa interpretar muitos sonhos. Eu estou há 18 anos na prática clínica e devo já ter interpretado alguns milhares de sonhos, porque muita gente me contando sonho quase que diariamente, mas você mesmo, cada pessoa ela sonha em média 100 mil sonhos em uma vida, ou seja, nós temos muitos sonhos. E a interpretação ela requer uma prática, ela é uma ciência, mas ela é também uma arte. À medida que você vai interpretando sonhos, a pessoa fala e você já sabe mais ou menos o que o inconsciente está querendo dizer, né? Principalmente quando você conhece a pessoa. Enfim, é uma dimensão muito interessante, é uma área rica e que infelizmente hoje nós não damos muita importância porque a gente não consegue interpretar os sonhos, né? Achamos que aquele sonho é maluco, aquele sonho é doido, né? Ou então eu estou sonhando com um sonho todos os dias, né? São sonhos recorrentes. O sonho recorrente ocorre porque a pessoa ainda não assimilou a mensagem, tá? Então, quando nós assimilamos a mensagem, o sonho para de acontecer, tá? Por isso que existem os sonhos recorrentes. É assim como quando a gente não passa por uma experiência na vida, a experiência volta a se repetir. É mais ou menos assim. Bom, o vídeo ficou super longo, 20 minutos, né, demais, mas eu espero que tenha despertado, né, interesse em vocês ao tema, e eu estou aberto a perguntas no meu canal, e se gostaram, pode compartilhar então. Até a próxima.